Em tempos muito antigos, quando os reis ainda eram apenas uma ideia, e o povo de Deus caminhava sem direção, como ovelhas sem pastor, havia silêncio, um silêncio, não apenas no céu, mas também dentro dos corações. As pessoas já não ouviam a voz de Deus. As orações se tornaram frias, e as promessas pareciam esquecidas. Mas havia uma mulher que, mesmo na dor, ainda acreditava. O nome dela era Ana. Ana era bondosa, temente a Deus, mas ela carregava um vazio muito grande. Ela não conseguia ter filhos. Naquela época, isso era uma vergonha. Ela era zombada, ignorada, e muitas vezes chorava sozinha. Mas Ana tinha algo precioso: fé. Todos os anos, ela subia ao templo com seu marido, Eucana. E naquele dia, com o coração partido, Ana se ajoelhou diante do altar, sem gritar, sem fazer barulho, apenas movendo os lábios em oração. E ela disse: Senhor dos exércitos, olha para mim, tua serva. Se me deres um filho apenas, eu o entregarei a ti, para sempre. Ela chorava, mas dentro dela algo se acendeu. Ela sabia. Deus a tinha escutado. E então, pouco tempo depois, Ana engravidou. E quando seu bebê nasceu, ela o chamou de Samuel, porque do Senhor o pedi. Samuel cresceu como uma criança feliz, alegre, cheia de vida. Mas Ana nunca esqueceu da promessa. E mesmo amando profundamente seu filho, ela sabia que ele não era só dela. Assim que Samuel teve idade suficiente, Ana o levou até o templo e o entregou ao sacerdote Eli. Este é o menino por quem eu orei, ela disse. E agora eu o entrego ao Senhor, para que o sirva por toda a sua vida. E então Samuel ficou. Ele era pequeno, talvez com 5 ou 6 anos. Mas ele lavava os utensílios do templo, varria os pisos, acendia as lamparinas e ouvia Eli falar das coisas de Deus. Samuel era obediente, humilde, mas não sabia ainda o que era ouvir a voz do Senhor. Até que, certa noite, o templo estava silencioso. Eli dormia em seu quarto. Samuel também estava deitado, enrolado em sua manta fina, perto da arca da aliança. A luz da lamparina sagrada ainda brilhava, quando de repente uma voz o chamou: Samuel. O menino acordou. Olhou para os lados. Era tarde da noite. Mas ele se levantou e correu até o quarto de Eli. Você me chamou? Zrênia perguntou ele. Não, meu filho. Volte a dormir. Samuel voltou. Deitou-se. Minutos depois, a voz chamou novamente. Samuel? Ele se levantou outra vez. Foi até Eli, mais confuso agora. Você me chamou? Eu ouvi. Eli franziu a testa. Não fui eu, Samuel. Volta a deitar-se. Pela terceira vez, a voz ecoou nas sombras do templo. Samuel. Dessa vez, Eli se sentou na cama. Agora ele entendia. Não era um homem chamando o menino. Era Deus. Com olhos sérios, ele disse: Se você ouvir novamente, diga: Fala, Senhor, pois o teu servo ouve. Samuel voltou ao seu lugar. Seu coração batia rápido. Ele estava com um pouco de medo, mas também curioso e cheio de reverência. E então, a voz voltou: Samuel, Samuel. E pela primeira vez, o menino respondeu a Deus: Fala, Senhor, pois o teu servo ouve. Naquela noite, o céu deixou de estar em silêncio. Deus falou com Samuel. E o que ele disse não foi fácil de ouvir. Ele revelou que Eli, o velho sacerdote, havia sido negligente, que os filhos de Eli faziam o mal diante de Deus e que haveria juízo. Imagine só, uma criança ouvindo palavras tão sérias, carregando um recado tão importante. No dia seguinte, Eli chamou Samuel. O que o Senhor te disse? Não esconda de mim, meu filho. E mesmo com medo, Samuel contou tudo, com coragem, obediência e verdade. E Eli, com humildade, apenas disse: Ele é o Senhor, que faça o que achar melhor. Desde aquele dia, Deus continuou falando com Samuel. Ele cresceu,
Se tornou um homem sábio, justo e cheio da presença de Deus. Todo Israel sabia que o Senhor estava com ele. Samuel foi profeta, foi juiz, foi conselheiro de reis. Mas antes de tudo isso, foi apenas uma criança que soube ouvir. E você? Já pensou que Deus também pode falar com você? Talvez não com uma voz audível, mas com uma ideia que acende no coração, com um sentimento de paz, com uma vontade de fazer o bem, ou simplesmente com a certeza de que Ele está presente. Você não precisa ser grande para ser usado por Deus, nem ser famoso ou perfeito. Basta dizer com sinceridade: Fala, Senhor, pois o teu servo ouve. Se essa história tocou seu coração, curta o vídeo, se inscreva no canal Desenhos Celestiais e compartilhe essa mensagem com outras crianças. Porque os ouvidos de Deus ainda estão abertos e os corações que o ouvem sempre terão uma missão: